ar com o programa Cenário Entrevista. Seja muito bem-vindo ao programa que vai ao ar toda segunda-feira aqui pelo canal 8.2 da TV Onda Digital e também na TV Cenário no YouTube. Seja muito bem-vindo ao segundo episódio especial aí alusivo ao mês da mulher, celebrado no dia 8 de março. E nesse segundo episódio nós estamos com uma convidada especial, um tanto quanto tímida, mas a gente vai conversar aqui com ela, que é a Cristiane de Souza Silva. Ela que é motorista de ônibus urbano e vai conversar conosco sobre os desafios de atuar em meio a essa profissão que é considerada um tanto quanto masculina, né? Cristiane, seja muito bem-vinda. Obrigada. Então, hoje eu vou começar aqui a conversar com você e com o público aí de casa, trazendo dados. Um estudo feito pela Universidade Tecnológica do Paraná mostrou aí as percepções das mulheres numa profissão aí em que a maioria é masculina. E foi evidenciado, em virtude da produção dos estereótipos de gênero, persistem as práticas do cotidiano de uma forma velada. O que isso quer dizer? Que para a maioria essa profissão deveria ser feita, deveria ser exercida aí por homens. A tônica dessa pesquisa se pautou na igualdade de direitos e não buscou argumentar quem é melhor que quem, né? Que um é melhor que o outro, mas sim na desigualdade dessas relações sociais entre homens e mulheres que ainda persistem nos dias de hoje. Cristiane, mais uma vez, seja muito bem-vinda, eu trago esses dados. E já começo te perguntando, para ti, qual é o principal desafio no teu cotidiano em atuar aí com uma tamanha responsabilidade na direção de um coletivo onde leva e traz pessoas que vão para os seus trabalhos, para as suas escolas, para os seus compromissos durante todo o dia? Qual é para ti o principal desafio de estar atuando aí como motorista de ônibus aqui na cidade de Manaus? O principal desafio que eu vejo na situação da profissão é o preconceito. Porque devido ser uma profissão que geralmente as pessoas acham que é masculina, a gente passa por situações muitas vezes de constrangimento, mas sempre de cabeça erguida e mostrando que a mulher pode estar onde ela quiser e exercer a profissão com bastante responsabilidade, entendeu? Eu gosto do que eu faço, do meu trabalho, então eu procuro sempre dar o meu melhor. Tá certo. Conta pra gente, antes da gente entrar nessas questões dos desafios, dos preconceitos, das superações, eu gostaria de saber um pouco mais da tua história. Como foi o início desse teu contato, né, nesse meio em dirigir coletivos na cidade de Manaus? Como é que você começou? Conta pra gente. Em 2008, entrei no grupo Eucatu como cobradora, né? Só que eu sempre observando o trabalho dos motoristas e passei a ter amor pela profissão. Me conta, ainda enquanto cobradora, há mais cobradoras do que cobradores? Ou já naquela época, ainda assim, a profissão de cobrador também você percebia que também era mais masculina do que feminina? Tinha isso, tu percebia isso? Qual é a tua leitura sobre isso? Eu vejo que tem bastante mulheres. Já tem bastante mulheres. Tem mais do que homens? Eu acho que hoje tem mais do que homem. Tem mais do que homem, né? Mas e aí, como é que começou? Tu ali atuando no serviço de cobradora e foi prestando atenção no que na direção, nos motoristas? Como é que começou? Qual foi o momento em que te deu aquele start e falou assim, não, eu quero sair desse local para estar ali na direção? Foi quando eu... observando, né, que como eu falei, eu sempre observava. Eu já me via ali, entendeu? Mesmo sem saber, eu já me identificava com aquilo. Eu tinha certeza de que se eu fosse... Mas quando você começou a ser cobradora, você já dirigia ou também... Não dirigia. Então, o interesse por dirigir também já veio depois do interesse em talvez assumir aquele local ali, aquela posição, aquela profissão. Isso. E aí me conta, quando você decidiu, então, não, agora eu quero ser motorista, como é que foi esse processo? Como é que foi essa transição de sair da posição de cobradora para ser motorista de ônibus? Eu tirei, né, minha primeira habilitação, né, que esperei passar os 2 anos.
E em seguida troquei para D e esperei a oportunidade. Foi tudo de primeira? Foi tudo de primeira. Rapaz, a mulher é boa mesmo na Foi vida. tudo de primeira, graças a Deus. E, como eu falei, né, a Eucatu ela é uma empresa que ela sempre dá oportunidade, né, às pessoas para crescerem lá dentro, não crescem se não realmente não quiserem. E eu troquei e esperei o processo de teste, né, de Abre um escolha. processo de... Só pra gente entender em casa, abre um processo de seleção, olha, vai abrir vagas, Abre. aí quem tá lá dentro pode se candidatar, explica pra gente como é que funciona. Geralmente eles fazem, né, o comunicado, né, a abertura de vagas, e aí a gente vai lá e se inscreve. E aí você foi lá e se inscreveu. Aí eu fui lá e me inscrevi. Mas já sabiam do teu interesse ou foi uma surpresa? Eles já sabiam. Já sabiam, tu já tinha comunicado? Eu já tinha comunicado. E aí, como foi o dia do teste? Foi bastante sofrido. Sofreu por quê, Cristiane? Sofri porque é uma coisa que você acha que não vai conseguir. O desafio é grande, entendeu? Mas a persistência era mais. Eu queria demais aquilo. O desejo foi maior do que o medo. Do que o medo. E aí fez o teste. Recebe o resultado na hora? Como é que é? Me conta essa expectativa. Não recebe na hora. Passa por vários processos e tem no final que ele fala, né? Tempo que ele diz. E aí chega o dia em que Cristiane assume a vaga de motorista e vai para as ruas. Tu consegue compartilhar aqui conosco como é que foi esse teu primeiro dia de trabalho? Tu sentou ali, pegou na direção e falou, bem, agora é comigo. Eu fiquei bastante nervosa, com certeza, né? Era a primeira vez que eu iria dirigir um carro enorme, daquele tamanho, cheio de gente, mas eu sabia que eu era capaz daquilo, eu me preparei para fazer aquilo, entendeu? Então, para mim foi uma experiência que marcou e não tem. Era essa linha que você ainda está hoje? Não, era outra. Era outra linha? Era outra linha. E aí, engraçado, né? Vocês pegam uma linha, cada linha faz o seu bairro e cada trajeto também tem cada percurso também tem o seu próprio desafio, né? Cada bairro tem as suas peculiaridades, tem rua que não é tão asfaltada, tem rua que é um tanto quanto mais difícil de um veículo transitar. Não existe isso? Existe. E aí você logo depois trocou de linha. Eu já fiz várias linhas, rodei várias linhas daqui de Manaus, do grupo. E me diz uma coisa, como você está aqui, tem gente te assistindo em casa, com certeza alguém já te viu no volante e também já se inspirou, poxa, se ela pode, eu também posso. Alguma passageira, alguma estudante, alguma colega tua que também é cobradora. Tu serve de inspiração. O que tu diria para essas mulheres que por algum momento pensou em também estar no mesmo lugar que tu estás hoje? O que tu tem para dizer para elas? Que se elas têm um sonho, elas têm que correr atrás. Não é fácil, mas elas conseguem, a gente consegue, porque jamais a gente deve desistir de um sonho, né? Eu sou um tipo de pessoa que eu sempre incentivo, né? Incentivo as colegas e falo para elas que se elas têm um sonho, para elas não desistirem do sonho dela, correrem atrás, porque no início não é fácil, os desafios são muitos, entendeu? Mas elas têm que ter, bastante responsabilidade naquilo que elas estão fazendo, porque transportar pessoas, vidas, é uma responsabilidade muito grande. Cristiane, você tem filhos? Tenho. E a profissão te toma muito tempo? Bastante. Você estava conversando aqui comigo antes da gente entrar ao vivo que um dos teus principais desafios, na verdade, era não acompanhar tanto a tua rotina de casa, né, por conta da profissão. Você acha que para nós mulheres, hoje isso é uma das grandes desafios para nós todas, é se dividir entre o trabalho e cuidar da família? Acha que essa é um dos grandes nossos desafios? Sim, é porque eu, saio de casa de madrugada.
E muitas das vezes eu não consigo acompanhar os meus filhos, porque eu já chego, eles já não estão em casa, já estão na escola, e muitas das vezes eles chegam, às vezes já estava dormindo. Então eu deixei de acompanhar muito eles. Mas justamente por eles, né? Por eles, porque eu estou ali por eles, como eu falo sempre para eles, tudo que eu fiz e faço até agora foi por causa deles. Então, há de se entender, né, Cristiane? Você tocou no início do programa que você ouvia muito preconceito. E eu gostaria de saber se você já ouviu, dentro desse preconceito, ali você atuando, entre os colegas ou até de passageiros mesmo, falas machistas, falas que duvidassem da tua capacidade. Qual foi a tua reação? O que você costuma fazer nesse momento quando alguém duvida da tua potência, da tua capacidade quanto profissional? Quando as pessoas agem dessa forma, o que acontece de preconceito, sim, acontece dizer, eu não vou porque é mulher. Meu Deus, sério? Acontece. Sério mesmo? Sério. Então já teve algum passageiro que deixou de embarcar porque viu que a motorista era mulher? Já, com certeza acontece. E aí, qual é a tua reação nesse momento? O que você fala? Eu não falo nada não, entendeu? Eu sigo minha viagem, mostrando para as outras pessoas que não é nada daquilo que ele falou, né? Teve algum momento em que nessa fala machista, nesses preconceitos, algum episódio que tenha te constrangido muito, que tenha te afetado? Ou não? Nunca existiu? Não, você não liga? Não ligo. Tá certo. Olha, para você que está acompanhando o Cenário em Entrevista, esse episódio é um episódio especial para falar aí do mês alusivo à mulher. Nós estamos com a Cristiane, ela que é motorista de ônibus, atua aí nessa profissão entre motorista e cobradora há um pouco mais de 14 anos, em média 16 anos, somando tudo. Está falando aqui pra gente dos desafios do cotidiano dela, como ela costuma lidar com essas questões que envolvem aí o trânsito, o desafio de ter que mostrar para os outros que ela é capaz e a rotina dela. Você trabalha numa região mais populosa de Manaus, que é a Zona Norte, o 052, ele circula ali pela Zona Norte, né? Como foi tua adaptação ali? Ou tu sempre dirigiu por ali? Como é que é? Conta pra gente. Ou você costuma... Como é que é a tua dinâmica de trabalho? Vocês pegam uma rota, ficam naquele determinado tempo na rota, depois troca, vai para outra zona da cidade? Como é que funciona? Tu já conhece aquele local ou tu vai conhecendo já ali na direção? Como é que é? A gente já conhece quando a gente vai. A gente nunca conhece a rota, muitas das vezes, que a gente vai fazer. Geralmente eles mandam a gente e a gente aprende no fazer mesmo. Fazer mesmo. Vai na fé que vai dar certo. Isso. Tá certo. Então fique ligado que daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco do Cenário em Entrevista. A gente volta já já. Respeito, perseverança e empatia. Essas são algumas das palavras mais buscadas nos dicionários online no Brasil em 2022 e que também fazem parte da nossa jornada diária em busca de um jornalismo cada vez mais especializado. E hoje, queremos agradecer você que é nosso parceiro de leitura, de compartilhamentos, de ideias, de críticas e também da admiração pela nossa Amazônia. Foi um ano de recortes para a revista Cenarium. Alcançamos o Brasil todo e tivemos aumento de 40% na nossa audiência online. Estamos entre os únicos veículos de comunicação do Amazonas com certificações que garantem a nossa técnica e qualidade jornalística em tudo que você lê e vê. Por isso, aqui você sabe, não há espaço para fake news em nenhum dos nossos canais. A Cenarium em todas as suas plataformas, online, revista digital, podcast, TV web e revista impressa. Marcou presença na cobertura das pautas que mais impactaram a sociedade, levando os assuntos de Manaus e da Amazônia para o mundo. Nosso trabalho jornalístico foi destaque em eventos nacionais e reconhecido em premiações. E nossas pautas você já conhece bem. Povos tradicionais, meio ambiente, diversidade, questões de gênero e empreendedorismo.
Vamos fechar o ano de 2022 com muita gratidão e lembranças fantásticas, fazendo um jornalismo especializado que você conhece e ama. E o que queremos para o próximo ano? Continuar levando uma mensagem de esperança para pessoas de um futuro mais justo para todos. De volta com o segundo bloco do programa Cenário, entrevista especial em alusão ao mês da mulher. Eu já volto com revistinha na mão para te mostrar a nova edição da revista Cenário, com a capa Falhamos, Flagelo dos Yanomami, é tragédia anunciada, né? Então, revista, edição mais que especial, super atual, com matérias e contextos do que a gente tem vivido, do que a gente tem presenciado. Então, você pode adquirir a sua revista. Olha aqui, Atrasamos o Brasil em 50 anos, uma matéria especial da nossa editora também da revista impressa, Márcia Guimarães. Você pode adquirir essa sua edição aqui da revista impressa nas bancas da cidade ou fazer também a sua assinatura por meio das nossas redes sociais, no nosso próprio site da revista Cenário. Lá também você pode procurar a aba que tem especificamente para você fazer a sua assinatura. Você também pode, além de adquirir a sua revista impressa, lembrando que aqui só também saem matérias especiais que não são publicadas no site. Então, se você quer ter um conteúdo mais especial ainda do que sai no site, porque também são conteúdos hiper trabalhados, você pode adquirir. A sua cereja do bolo tá aqui, ó. Com certeza você não vai se arrepender. Mas se você quiser mandar também sugestões de pauta, você pode entrar em contato conosco por meio das nossas redes sociais, principalmente pelo Instagram, que os nossos sociais mídias vão te dar um retorno e você pode aí tirar suas dúvidas diretamente com eles. Você vai ganhar sua revista também, tá? Cristiane, especial aí do mês, falando sobre os Yanomami. No segundo bloco, gente, eu volto aqui também trazendo dados. E eu peço licença para você, Cristiane, para eu ler aqui para quem está em casa. Por muito tempo, mulheres em todo o mundo foram subjugadas e estereotipadas para determinadas funções em sociedade. Predominantemente, elas eram consideradas adequadas somente a trabalhos domésticos. Nós, mulheres, fomos durante muito tempo doutrinadas a entender de que só o lar nos cabia, o que não é errado, o que também nos cabe, o que também fazemos divinamente bem, né? Cuidar do lar, cuidar da família, cuidar do marido, do filho, mas a gente também pode para além disso, né? Homens e mulheres se valem de diferentes estratégias e habilidades para responder a uma mesma tarefa, o que não significa que um é melhor ou mais privilegiado do que o outro, embora a gente saiba que os homens são sim, em muitos espaços de poder e em muitas situações no contexto da nossa sociedade, privilegiados. O certo é que não fosse assim, mas a gente sabe que é. E aí, olha, na aeronáutica, por exemplo, Cristiane, mulheres eram profissionais raras, mas hoje atuam em praticamente todos os setores, sendo pilotos ou comandantes de organizações militares. Segundo a Força Aérea Brasileira, para você que está em casa, desde o ano de 2003, a participação de mulheres aumentou em 277% e já equivalem a 14,55% do efetivo atual de militares. É um grande avanço aí pra gente. Na política, também são expressivas as mobilizações para garantir a visibilidade feminina e fortalecer a democracia. A representatividade da mulher nas bancas políticas, por exemplo, garante a conquista de direitos e igualdades entre gêneros. As mulheres são maiorias entre os eleitores, nós sabemos disso, inclusive nós temos matérias sobre isso, e vem se consolidando também atuante nos cargos. A gente não tem só que votar, mas também temos que representar. O presidente Lula, inclusive, enviou ao Congresso um projeto de lei para que a mulher exerça a mesma função que o homem e receba o mesmo salário, que também é uma realidade que nós temos. Mulheres exercendo a mesma função do homem e ainda assim ganhando abaixo do colega de trabalho. São muitos dados, Cristiane, eu sei, mas eu gostaria que você me dissesse a sua leitura. Você acredita que um dia a gente ainda vai conseguir essa, não sei se é igualdade, mas essa equidade, conseguir conquistar mais do que a gente tem conquistado, de ser tratada
com credibilidade, como você citou no bloco anterior, eu não vou subir no ônibus porque é uma mulher, se fosse um homem eu iria. Você acredita que a gente vai chegar num nível em que não vai precisar mais passar por isso? O que você acha? Eu acredito que sim, porque tudo que nós mulheres fazemos, que as pessoas acham que é profissão de homem, a gente faz perfeitamente, a gente se dedica, dá o máximo para fazer sempre o melhor. Então eu tenho aquele pensamento que um dia eles irão ver de uma outra forma e mudar esse pensamento de que a mulher não pode exercer as mesmas profissões que o homem. Tá certo. E olha, a gente tem vídeos também de outras mulheres que atuam em profissões consideradas, pela maioria, profissões que devem ser exercidas por homens. São mulheres que também, como você, enfrentam esse desafio. A gente vai assistir junto agora, aí com você de casa. Olha só. Sou a Tenente Tayla, da Polícia Militar do Estado. Sirvo a corporação há 9 anos. Estou disposicionada no Departamento Integrado de Operações Aéreas. A mulher na aviação é uma realidade. Ela começa de décadas passadas e ganha destaque e renome. O dia 8 de março permanece perene. Hoje comemora-se o que nos 364 dias é celebrado silenciosamente. Dessa forma, a Secretaria de Segurança Pública do Estado deseja a você, mulher, parabéns. E além da Tenente Tayla, também tem o vídeo da ativista Michelle Andres, que fez um resumo de pontos que permeiam a realidade, o cotidiano do universo das mulheres, do dia a dia das mulheres. E ela fez um resuminho aí para complementar aqui o nosso bate-papo com a Cristiane e a pauta sobre o universo feminino do Dia das Mulheres. Vamos assistir? Vou listar aqui 3 pontos que são alarmantes em relação a mulheres e seu campo de trabalho, que independente do campo, sempre está presente, né? É o estereótipo que as mulheres não são capazes. Sempre tem aquilo de mulher não é capaz, de sempre ter um homem repetindo a ideia dela, que ela faz, reproduzindo esse estereótipo de que ela não é capaz, que ela é menor, que ela é a cuidadora, sabe? Reproduzindo esse campo do estar em casa, do cuidar, do não ser a protagonista. Então, homens ficam ali tolindo, quando elas falam ideias, alguns homens até repetem o que elas estão dizendo, e mesmo elas estando na sala, eles reproduzem a ideia delas, ignorando a presença. Esse é um ponto. O segundo ponto é a flexibilidade, né? Geralmente é colocado assim: você quer ter filhos, você tem disponibilidade, você é casada, como é seu ritmo, você vai ficar integralmente à disposição do trabalho, né? Porque todo mundo sabe que mulheres são sobrecarregadas com essa questão de serviços domésticos, né? Então essas perguntas são feitas para as mulheres, não para os homens, né? E quem tem os filhos, quem vai parir, licença maternidade, essas coisas, ainda é visto com muito preconceito. Não são todos os espaços de trabalho que aceitam isso, apesar de estar garantido em lei. Mas quer saber se já quer ter filhos, porque, né, não quer liberar a mulher para ter o seu neném, para amamentar, e nem disponibiliza espaço para tal, né? A gente viu casos na mídia de que
a própria prefeita não pôde colocar um espaço para amamentar, ou esse recurso ainda não tinha sido usado nas assembleias, em espaços de poder, enfim. Ficam questionando, tem pretensão de ter filho logo, você está grávida, enfim. Então essa flexibilidade de tempo integral, como se isso não fizesse parte da vida da mulher, né? E também não fizesse parte da vida do homem, porque a mulher, né, ela não faz com o dedo. Eu gosto de colocar essa linguagem bem aproximada, assim, para entender que, né, a responsabilidade de uma criança é da sociedade, dos pais responsáveis, educação garantida em lei, na Constituição. Então, não é só da mulher, a gente precisa ter um entendimento como um todo. E isso impacta diretamente na mulher, porque ainda temos aí um Estado machista. Outro ponto que eu quero trazer aqui são assédios sexuais, né? Que essas mulheres costumam a sofrer e às vezes nem denunciam porque elas precisam daquele trabalho, daquele espaço de trabalho, infelizmente, e acabam se traumatizando psicologicamente e, enfim, só a sociedade como um todo perde, porque isso é uma reprodução, né, de uma violência imensa. Então, esses são os 3 pontos que eu trago aqui, e que esse último é necessário mesmo uma política, tanto do espaço de trabalho como dos nossos governantes, para que isso não aconteça mais, né? Que a gente consiga combater isso, enfrentar isso de uma forma muito honesta e que a gente consiga aí ter uma sociedade menos machista e que as mulheres possam sobreviver com dignidade. Cristiane, depois de assistir aqui as meninas compartilhando a visão delas, um pouquinho da visão delas conosco, eu lembrei de uma questão. A gente sabe que motoristas de ônibus, tanto homens quanto mulheres, a profissão em si é uma profissão muito exposta ao risco. Você passou por algum episódio em que você achou que fosse ser assaltada? Você tem medo de um dia sair de casa para trabalhar e não voltar mais? Já chegou perto de algum episódio desse? Conta pra gente. Eu já fui assaltada. Dirigindo, hein? Dirigindo. Nossa senhora, conta pra gente como é que foi. Eu estava fazendo uma linha do 066 quando 2 miliantes adentrou o veículo, né? E anunciaram o assalto com arma branca. E aquilo deixa marcas para a vida, né? A gente pensa em desistir, mas, como fala, fomos fortes, né? E a gente resolve continuar, mas é uma coisa que mexe muito com o psicológico da gente. Mexeu, né? Mexeu. E aí desse dia, acho que com certeza você tem um medo um pouquinho mais aguçado quando sai de casa. Porque é muito comum, né? É uma profissão que se expõe ao risco. Assalto, acidente, por mais que você tenha cuidado, a gente sabe que no trânsito a gente tem que ter cuidado pela gente e pelo próximo, né? Então, eu estava conversando com ela que eu já cheguei a entrevistar um motorista de ônibus que foi assaltado mais de 50 vezes. Ele disse uma frase que nunca saiu da minha cabeça, que ele falava assim: eu escapei mais de 50 vezes de assalto, mas será que eu vou ter uma próxima chance? Será que quando chegar nas 60 vezes eu vou ter essa chance de voltar para casa? Então, estou te perguntando isso porque eu sei que é uma profissão que, além de ter responsabilidade para com o outro que está ali dentro do veículo, também tem essa exposição ao perigo. Eu te agradeço pela participação aqui conosco, mas não acabou ainda. A gente tem um modelinho aí de terceiro bloco um tanto quanto diferente. Eu acho que você vai gostar. Eu peço para que você fique aí, que daqui a pouco a gente volta com outro ambiente, um outro cenário, e a gente volta já já. Respeito, perseverança e empatia.
Essas são algumas das palavras mais buscadas nos dicionários online no Brasil em 2022 e que também fazem parte da nossa jornada diária em busca de um jornalismo cada vez mais especializado. E hoje, queremos agradecer você que é nosso parceiro de leitura, de compartilhamentos, de ideias, de críticas e também da admiração pela nossa Amazônia. Foi um ano de recordes para a revista Cenarium. Alcançamos o Brasil todo e tivemos aumento de 40% na nossa audiência online. Estamos entre os únicos veículos de comunicação do Amazonas com certificações que garantem a nossa técnica e qualidade jornalística em tudo que você lê e vê. Por isso, aqui você sabe, não há espaço para fake news em nenhum dos nossos canais. A Cenarium em todas as suas plataformas, online, revista digital, podcast, TV web e revista impressa. Marcou presença na cobertura das pautas que mais impactaram a sociedade, levando os assuntos de Manaus e da Amazônia para o mundo. Nosso trabalho jornalístico foi destaque em eventos nacionais e reconhecido em premiações. E nossas pautas você já conhece bem. Povos tradicionais, meio ambiente, diversidade, questões de gênero e empreendedorismo. Vamos fechar o ano de 2022 com muita gratidão e lembranças fantásticas, fazendo um jornalismo especializado que você conhece e ama. E o que queremos para o próximo ano? Continuar levando uma mensagem de esperança para pessoas de um futuro mais justo para todos. Veio acompanhar um pouquinho da rotina da Cristiane, que vai já sair, são um pouco mais de 7 da manhã. A gente vai acompanhar aí a rota dela, ela já está se preparando aqui no 052 para ir para as ruas da cidade, pegar aí os passageiros. A gente vai ver se foi tranquilo, se não é. Aqui eu tenho certeza que ela vai se soltar mais, porque aqui ela está em casa e você vem conosco. E eu vou pedindo licença aqui para subir no seu busão, Cris, para a gente acompanhar um pouquinho da sua rotina. A gente não sabe se vai ser tranquilo, se vai ser mais agitado. Eu queria que seja tranquilo de manhã, né? Esse horário. Esse horário já está tranquilo. Pois é, a gente vai acompanhar com você de casa para ver aqui como ela domina essa máquina. E eu te convido a continuar aqui conosco. Descer a geladeira. Cris, olá. Esse horário é tranquilo? Tranquilo. Tranquilo? Tranquilo. Ah, tá. E aí todo dia essa mesma rotina? Todo dia essa mesma rotina. Atenção. Atenção. Responsabilidade. É. Muita ladeira, Cris? Muita ladeira aqui onde eu rodo, nesse bairro. Eu sou morta do medo, morro de medo de ladeira, confesso que sou medrosa. Você não tem, não? Não, já acostumou já. Logo no começo dá um certo medo, mas depois, devido à rotina diária, todos os dias, já era, né? Já vai acostumando e perdendo chegando mais medo. gente aí no ônibus para aqui. É. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Para você que quer saber quando a gente está indo, a Cris ela sai todo dia, bem cedo. A gente pegou a rota às 7h58 da manhã. Ela sai ali do Musa, aqui do Zona Norte da cidade. E você vai até onde a sua rota, Cris? A minha rota ela sai aqui do Jardim Botânico, Musa. Eu vou até o Terminal 3, Cidade Nova e volto. Então você fica alimentando isso. Esse trecho, Esse né? trecho. Certo.
Vamos lá, vamos acompanhar aqui a Cris, dominando o busão. Cris, conta pra mim, quando tá dirigindo assim, dá pra pensar na vida, não dá tempo de pensar na vida? Viagem. Dá? Viagem, dá. É terapêutico também? É uma terapia, eu acho, assim. Aqui às vezes você esquece muitos problemas. Eu me sinto super bem quando eu tô aqui. A gente segue aqui no balanço do ônibus, o meu cinegrafista se equilibrando para pegar imagens, mas eu vou conversar agora aqui com a Jéssica. Jéssica, eu tô sentada, mas eu vou ficar de joelhos aqui para falar com você, que é cobradora da Cris. E eu gostaria de saber de você como é que é dividir espaço com a sua colega num ambiente que a gente sabe que é predominantemente masculino. Fala pra gente. Bom, falar sobre a profissão de motorista, eu como cobradora, para mim é um incentivo muito grande, porque hoje em dia você vê que a maioria dos trabalhos de motorista mais é homem, né? E a gente, mulheres, estamos quebrando o tabu, vendo uma mulher no volante, não só a Cristiane Delcatu, mas todas as cobradoras que se tornaram motoristas, que não foi só uma, foi várias, entendeu? Então isso aí é uma satisfação muito grande, é um incentivo para mim, até mesmo para mim, que sou cobradora, mas que um dia, quem sabe, eu não posso falir também, entendeu? Você já viu a Cristiane passar por alguma situação de preconceito? Como é que você age nesse momento? Ou vocês preferem deixar passar batido? Como é que é? Porque a gente sabe que é uma profissão, como você falou, predominantemente masculina, e há ainda quem resista em ver uma mulher no volante de um carro tão grande como esse, né? Bom, a questão de preconceito sempre vai existir, né? Porque apesar de a gente somos mulheres, mas a gente leva no banho-maria e segue a vida em frente, entendeu? Pode desistir, né? Só não pode desistir, até mesmo porque a gente somos capazes de ser uma motorista. A senhora se incomoda em ver uma mulher no volante? A gente sabe que é uma profissão predominantemente masculina, tem muitos homens e poucas mulheres. E quando a senhora vê assim uma mulher no volante, a senhora fica feliz, acha legal, acha de boa ou não se sente mais segura com um homem no volante? Ah, acho normal. É igual. Tranquilo. Não. E o senhor? Tem umas que deixa a desejar, né? Jura? Sim, porque aqui a gente já vimos aqui nessa linha aqui. Essa daqui eu sei que ela dirige bem, que eu já conheço a linha que eu pego todo dia, né? Mas tem umas aí que deixou a desejar uns dias aí. Por que ela deixou a desejar? Porque bateu o ônibus uma vez ali, naquela enseada lá, já, entendeu? Aí a gente fica meio... Mas a gente já conhece as pessoas que dirigem aqui nessa linha bem. Mas você acha que ela bateu o ônibus só porque ela é mulher? A pessoa falou que não conhecia a linha, né? A reta, mas eu acho que não é motivo. Mas se há aqueles que têm aquela pontinha de preconceito e não se sentem confortáveis com mulheres na direção, também há aqueles que são só elogios. Em termos de qualidade, aqui na empresa, o tempo que eu estou, pouco tempo, eu vejo pessoas qualificadas, como tem parceira que dirige bem, com atenção, entendeu? É respeitadora e é muito difícil a gente ver nessas empresas hoje. Hoje você não vê qualificação, você vê muita reclamação e hoje eu posso dizer que o pouco tempo que eu estou na empresa, eu elogio muito as minhas parceiras de trabalho, né? Tu como homem não se incomoda não de ver uma mulher dirigindo? A gente sabe que tem esse preconceito de que mulher dirige mal, de que mulher não pode dirigir ônibus grande, veículo grande. Qual é a tua opinião sobre isso? Eu acho lindo, maravilhoso. Para mim, quanto mais tiver mulher no volante, entendeu? Porque a responsabilidade hoje, como eu acabei de falar, é muito difícil. Com a qualificação que hoje as empresas elas exigem, elas estão tomando de conta aí do volante, estão vindo com tudo para
para fazer uma boa gestão do nosso trabalho, que é o coletivo urbano. Como eu sempre falo, tem que ter muita responsabilidade, né, que a gente trabalha com vida. E elas estão domando aí essa situação. Graças a Deus, a empresa, não só a Eucatu, mas outras empresas, elas estão proporcionando, dando essa oportunidade que elas merecem, né? Que hoje, o que seria, como eu sempre falo, da gente sem essas mulheres, né? É uma das grandes conquistas hoje em dia, né? Eu acho, eu admiro até mulheres dirigindo, mulheres que têm os sonhos, correm atrás e hoje em dia estão conquistando, né? Antigamente a gente não via tanta mulher dirigindo ônibus, hoje em dia a gente já vê bastante mulheres e isso é sinal que mulher, né, tá chegando aonde ela quer estar, né, aonde ela quer ficar, e isso é um objetivo não só para elas, mas para nós também, né, que sonha em qualquer área, né, de financeira, profissional, que se a gente quiser conquistar é o nosso lugar, né, aonde nós queremos estar é o nosso lugar, é isso que eu penso. Cris, você estava falando para mim que quando você acorda, a sua felicidade é saber que você vai estar aqui, né? Conta um pouco pra gente, por que a sua felicidade é saber que você vai estar aqui? Porque para mim é muito gratificante. É gratificante acordar todo dia e vir fazer esse meu trabalho, né? Que é de motorista, é transportar vida, né? Porque transportar pessoas, né, na direção de um veículo requer muito... É como se você estivesse tomando conta e direcionando a sua própria vida. Então, requer muita responsabilidade. Então, eu acho que isso é que me motiva todos os dias, né? Primeiramente, eu agradeço a Deus. Amém. E estar aqui é tudo para mim. Você tem noção que você inspira outras mulheres? A sua cobradora, Jéssica, acabou de falar que ela se inspira em você e que você é a prova de que outras mulheres também podem quebrar esse tabu de que só homem dirige bem. Como é que você se sente? Eu me sinto muito feliz, eu ouço muito isso e eu sempre digo a ela, deixo bem claro, que lugar de mulher é onde ela quer. Se ela tem um sonho, que não desista, né? Obstáculos vão vir sempre, mas se elas querem almejam aquilo, então elas têm que correr atrás, né? Esforçarem, que no final tudo dá certo. Porque jamais a gente deve desistir no primeiro obstáculo. E eu acho que aquilo que você faz com amor, você recebe amor. Então, para mim, eu sou muito feliz de trabalhar nessa profissão. E eu respeito os meus passageiros como se eu estivesse respeitando meu pai e minha mãe. Entendeu? Muito feliz, só isso eu tenho para falar. E o próximo passo é um articulado, quem sabe? Um articulado. É um articulado? Articulado. Olha! Falta muito não, né, Cris? Não, já troquei minha habilitação. Já trocou? Já troquei a habilitação, estou só esperando fazer o treinamento. E aí a Cris vai chegar no articulado. Se Deus quiser. Então bora continuar aqui a viagem, já está na Cidade Nova, na zona norte da cidade. A Cris ela sai lá do Musa, ainda na zona norte, mas um pouco mais distante. E o ponto dela de destino é no T3. Ela fica alimentando essa integração entre o Musa e o T3. Do T3 você volta, né, Cris? Isso. E aí é assim, quantas viagens você faz por dia, Cris? Eu faço 8 viagens. 8 viagens por dia. E aí, tempo de descanso? 1 hora, 1h30. E aí tá pronta para outra? Aí eu tô pronta para começar mais 4. Eu vi que aqui de manhã é mais tranquilo. Qual é o teu horário de pico, assim, que o ônibus fica lotado? As viagens mais cedo. Mais cedo? Mais cedo e agora depois do meu intervalo. Também é bastante puxado. É mais puxado. É o horário que a gente transporta os alunos indo e voltando da escola. E aí, atenção redobrada. Redobrada, porque os motoristas imprudentes... Olha, a gente está conversando aqui, mas é porque tá tranquilo. Daqui a pouco a gente vai deixar a Cris em paz. Tem demais. Para ela continuar a viagem. Aí pegou passageiro e volta. Chegou aqui, eu desembarco, aí pego novamente e volto. E assim é o dia todo de trabalho. Até às 14h40. Né? Tá certo. Olha, o T3 aqui na zona norte da cidade. Um dos terminais mais movimentados que a gente tem. Bastante conhecido, bem antigo também. Cris, a gente vai já terminar essa viagem. Eu gostaria de te agradecer por deixar nos embarcarmos
aqui contigo. Deixar a gente acompanhar só um trechinho do teu dia, que a gente sabe que é mais puxado. Hoje a gente pegou um dia tranquilo, mas eu gostaria de te desejar sucesso e que você continue inspirando outras mulheres. E muito obrigada por nos receber aqui no Cenário Entrevista hoje de um jeito diferente, viu? Eu que agradeço. Obrigada, Cris. Sucesso pra você, sucesso pra Jéssica, que tá ali, a companheira dela. E esse foi um trechinho aí do nosso Cenário Entrevista. E eu te agradeço hoje de uma forma diferente, em alusão ao mês das mulheres. Então, fica com a gente que próxima semana tem mais programa para você. E eu vou desembarcar com a atração da Cris. Tchau. Obrigada, Cris. Abre aqui pra gente descer. Obrigada.